Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, que a sombra do Altíssimo acompanhe a sua vida no dia de hoje e por todos os demais dias de toda a sua vida. Que Deus abençoe você, a sua família, seu lar, seu trabalho. Que Deus faça brilhar o seu rosto sobre você. Todavia, quando nós falamos, nós determinamos as bênçãos de Deus, às vezes, nem sempre se observa, ou melhor, quase nunca se observa, que uma rebordosa, um problema, uma dificuldade, uma situação difícil que a gente enfrenta, também é permissão de Deus para o nosso bem. Você acredita nisso? Se você acredita nisso, pera lá, bispo, a fé não é para resolver problemas? É verdade, a fé é para resolver os problemas, para tomar posse daquilo que Deus prometeu. Então, como é que o senhor acha que Deus permite os problemas para nos abençoar? Você tem que entender. Você tem que entender como Deus trabalha, como Ele funciona. A pergunta é que eu faço a você. Se Lázaro não estivesse morto, Jesus poderia tê-lo ressuscitado? Se o cego não fosse cego, ele seria curado? Se o paralítico não estivesse prostrado numa situação crítica, ele poderia ser curado da sua paralisia, se levantar? Claro que não. Então, as situações contrárias que nós enfrentamos na vida, elas não são para o nosso mal. Elas são para o nosso bem. Mas como? Veja só. O salmista diz o seguinte: foi-me bom ter sido afligido. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Quer dizer, o salmista, o homem de Deus, dirigido pelo Espírito Santo, diz: foi-me bom eu ter passado pela aflição, pela angústia, pelos problemas, para que eu aprendesse os teus estatutos, quer dizer, a tua palavra, as tuas verdades, conhecesse o teu poder. Ora, imagine você que, se você não estivesse passando por problemas, como você poderia ser abençoado resolvendo esses problemas? Como é que você poderia ter uma experiência do milagre de resolver esses problemas se você não tivesse problema? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eu quero dizer que vamos aproveitar os problemas que nós enfrentamos a cada dia e vamos tirar proveito deles. Vamos fazer do nosso limão uma limonada. Porque eu tenho certeza, absoluta certeza, de que Deus não faz milagre na vida de alguém que não precisa de nada. Até porque Jesus só é salvador daqueles que estão perdidos. Se você não se encontra perdido, como é que Jesus vai lhe salvar? Não é verdade? Então você precisa estar perdido para ser salvo. Você precisa estar com problemas
para ser liberto. Você precisa estar aflito para aprender a palavra de Deus, ter experiência com Deus. Veja só, eu não estou dizendo que você deve sofrer por conta da cruz, penitência, ou karma, ou destino, nada disso. Deus permite os problemas para nós, para que nós venhamos aprender a sua palavra, para que nós venhamos ter experiências com Ele. Porque imagine você, se você não tem sede, você bebe água. Se você não tem fome, você vai comer. Se você não tem sono, você vai dormir. Se você não precisa de dinheiro, você vai trabalhar. Entendeu o que eu estou falando, minha amiga, meu amigo ouvinte? Nós, às vezes, somos levados a circunstâncias difíceis para que nós venhamos aprender lições e termos experiências e termos, digamos assim, aquele despertamento para a nossa vida. Eu tenho dito e vou repetir, eu aprendi mais em meus 53 anos praticamente, eu aprendi na vida com Jesus, 53 anos com Jesus, eu aprendi muito mais nos momentos das dificuldades, nos momentos das dores, nos momentos da solidão, nos momentos de tormentas, do que nos momentos em que eu estive numa boa. Não tenho dúvida disso. A experiência, ou melhor, as experiências amargas que eu tive na minha vida foram benéficas para mim, não foram maléficas. Foram privilégio. Porque eu aprendi coisas que eu não sabia. Eu não aprenderia se eu não tivesse passado por momentos difíceis. Então, você não deve ficar reclamando, lamentando os momentos difíceis que você está enfrentando. Por exemplo, apenas a título de exemplo, você está desempregado. Eu estou desempregado. Puxa vida, como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou sobreviver? Aí você fala, será que Deus tem prazer nisso? Não, Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Ele não tem prazer nem na morte daqueles que o odeiam, quanto mais prazer no nosso sofrimento, o sofrimento daqueles que são dele. Mas Deus permite, Ele permite que você seja, por exemplo, que você esteja por algum tempo desempregado, para que você, então, não fique na dependência de um emprego, de um patrão, de um favor de fulano, de beltrano. Para que você, então, venha procurar avaliar, reavaliar-se a si mesmo e ver o que você sabe fazer. O que você sabe fazer? Ah, bispo, eu não sei fazer nada, eu não fiz curso superior, eu não tenho uma profissão. Não, preste atenção, minha amiga, meu amigo. Não existe uma única pessoa neste mundo que não tenha pelo menos um talento. Você tem o seu talento, eu tenho o meu talento. Cada um nasce com um talento. Uns têm talento para a música, outros têm talento para escrever, outros têm talentos para vender, outros têm talento para comprar, enfim. Todo mundo tem um talento. A senhora, dona de casa, tem talento para fazer um bolo gostoso. A senhora tem talento, por exemplo, para passar uma roupa e ela ficar impecável. Então, todo mundo precisa comer. Todo mundo precisa de colocar roupa passada. Então, cada um tem um talento. Então, use o talento que você tem e comece a gerar os seus próprios recursos. Use o seu talento que Deus lhe deu. Ah, bispo, poxa, mas
Só acha que eu devo fazer isso? Poxa, é tão pouco. Pois é, minha amiga, meu amigo, Deus nos dá um pouquinho para que venha provar a nossa fidelidade. E se nós somos fiéis no pouquinho, então ele vai nos dar um pouquinho mais. E depois mais um pouquinho. Quando menos espera, você vai estar sobre o muito. Eu lembro, a exemplo da minha própria vida, eu posso falar sobre isso, eu tenho autoridade para falar sobre isso. Quando nós começamos, ninguém acreditava em nós. Isso todo mundo já sabe. Mas o que poucos sabem é que quando nós não começamos na dependência de A, B ou C. Eu não fiquei na dependência de fulano, beltrano, ciclano me ajudar. Nada disso. Eu lutei, gemi, fui fiel no pouquinho que eu tinha, no mínimo que eu tinha. Então Deus foi abençoando. É assim que funciona. Como Jesus disse, quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Mas quem dá esse pouco é Deus. E de repente o pouco que você tem é violentamente grande. Mas é que você não enxerga. O pouco é o talento que você tem aí disponível em suas mãos. Então o salmista diz aqui, Salmo 119, versículo 71, foi-me bom ter sido afligido. É claro, quando a pessoa está afligida, está sendo afligida, não é bom, ela não sente bom, ela não se sente bem, ela se sente realmente apertada pela situação. Mas, depois que ela passa por aquela aflição, que ela resolve aquele problema, que aquele momento difícil passa, então ela vai experimentar o quê? A alegria de ter tido experiências, de ter feito do limão uma limonada. Ela descobriu que o limão não é só azedo, ele também é excelente para se fazer uma boa limonada. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, é assim que Deus nos ensina. Ele nos ensina nos desertos. Se você nunca foi para o deserto, você nunca teve uma experiência com Deus. Porque só tem experiência com Ele quando a gente chega no fundo do poço, quando a gente está no meio do deserto, quando a gente não pode contar com A, B ou C, quando a gente não tem nada, não tem água, não tem pão, não tem nada, não tem sombra, só o sol, o calor do sol durante o dia e o calor do frio durante a noite. Então, quando nós passamos pelo deserto, é que nós aprendemos a viver, temos experiências. Nós passamos pelas experiências que só quem passou pelo deserto sabe muito bem. Você vê, por exemplo, quando Moisés, antes de Moisés livrar o povo de Israel da escravidão egípcia, ele ficou 40 anos no deserto. Primeiro, Moisés viveu 40 anos no Egito, numa boa. Ele tinha do bom e do melhor. Ele tinha do bom e do melhor. Foi instruído, capacitado. Ele foi um excelente administrador. Ele escrevia, ele lia. Isso era o privilégio de pouquíssimos, aprender a ler e escrever. Moisés era um instruído. Então, 40 anos, ele comia caviar, comia o filé, ele comia do melhor da mesa de Faraó. Depois, ele fugiu e ficou no deserto 40 anos, mais 40 anos. Quer dizer, a primeira geração, uma geração dura 40 anos. A primeira geração, Moisés viveu lá no Egito,
comendo do melhor, das regalias do Egito. A segunda geração, quer dizer, nos segundos 40 anos, ele foi para o deserto, ele ficou no deserto. Ele aprendeu os mistérios do deserto. Ele aprendeu a conviver com o deserto. Ele aprendeu de onde tirar água onde não tinha. Ele aprendeu a comer coisas que ele não comia. Ele aprendeu a se defender dos animais ferozes que haviam, inclusive dos insetos, cobras, escorpiões, lacraias. Ele aprendeu a se defender desses animais predadores. Quando ele voltou para o Egito, ele estava já com a idade de 80 anos. Mas aí ele estava experiente. Ele sabia o que ia fazer. Deus o levou a ter o maná, comer do maná no Egito, comer o melhor da terra do Egito durante 40 anos. Depois o alimentou com o maná do deserto. Primeiro ele comeu o maná do Egito, depois ele comeu o maná do deserto. Você entende o que eu estou falando, né? Pois bem, mas Moisés, quando liderou o povo de Israel e teve que passar por aquele deserto, ele sabia o que estava fazendo. Então, o povo de Israel era muito mal educado, muito rebelde, enfim. Era um povo que era difícil de controlar. E quando ele reclamou a respeito das situações do deserto, Moisés disse: olha, pessoal, presta atenção, eu passei por aqui, eu sei o que vocês têm que fazer. Eu sei o que vocês devem fazer. E é isso que vocês devem fazer. Quer dizer, Moisés poderia dizer muito bem: foi-me bom ter sido afligido, foi-me bom ter passado por aflições, por angústias no deserto. Porque quando eu voltei ao deserto, eu tirei de letra. Foi uma beleza. E eu posso ajudar vocês. Quer dizer, Moisés podia ajudar. E eu estou falando para você a mesma coisa. Eu posso dizer para você que os momentos difíceis que você está enfrentando, por exemplo, no caso do dinheiro, eu tenho que trabalhar, mas você não fica dependendo de emprego. Ora bolas. E na época de Moisés, quando não tinha emprego? E nas outras épocas que não tinha emprego? Eles se viravam, eles usavam dos seus talentos. Uns faziam chinelos, outros prestavam serviços, outros carregavam água, outros, enfim, eles faziam das tripas coração, cada um usava dos seus talentos. Você tem que usar do seu talento, minha amiga, meu amigo ouvinte. O que você sabe fazer? O que você sabe fazer? Use desse conhecimento, use o seu talento e multiplique-o. Porque esse talento que você tem, ainda que seja pequeno, é o que Deus te deu. Então dê graças a ele e pratique-o. Coloque-o em prática. Você vai ver que você vai arrebentar. Então, foi-me bom ter passado pelo crivo da aflição, da angústia, dos problemas, das dificuldades. Foi-me bom. Foi-me bom para que eu aprendesse. Aprendesse. E o aprendizado, minha amiga, meu amigo, não se faz apenas na base da teoria. Você tem que praticar. É a mesma coisa. O sujeito estuda, o rapaz entra para uma faculdade de medicina, aprende toda a teoria da medicina. Mas se ele não praticar, se ele não fizer residência e começar a praticar os seus conhecimentos, esse rapaz vai ser incompetente para ser um bom médico. Ele pode até ter o diploma de médico, mas se ele não pratica, então ele vai ser incompetente para ser médico. Por exemplo, se eu necessito de um médico, eu não vou buscar um médico apenas pelo diploma. Eu vou buscar um médico
de acordo com a sua experiência, que tenha experiência, que seja uma pessoa que tem um nome a zelar, uma reputação, que realmente o identifica como um bom médico. Ora, assim também, nós vivenciamos em meio às lutas, nós estamos vivendo num mundo de horror, de tribulações, de problemas, mas Deus nos deu a fé na sua palavra. A palavra que diz, eu sou contigo, ele nos deu essa fé, a fé de que ele é conosco. Então, a gente não tem que temer e nem ficar na dependência, nem ficar choramingando, e nem mendigando orações de fulano, de beltrano, cicrano, nem mendigando emprego aqui, ali ou acolá, nem mendigando muito menos favores de quem quer que seja. Você nasceu para ser independente, você nasceu para ser dependente apenas de Deus e de si próprio. Essa é a fé inteligente, que faz a gente andar sozinho, voar sozinho, ser uma pessoa independente, a não ser que você seja um nhoquim da vida que queira ficar na dependência dos outros, que queira ser como um parasita, que fica sugando da árvore o seu alimento e não quer fazer nada, não quer trabalhar, não quer fazer coisa alguma. Aí, minha amiga, meu amigo, é como diz a Bíblia lá, vai ter com a formiga para ver como é que elas funcionam, como é que elas têm sucesso. Então você tem que trabalhar, lógico, você tem que agir. Então usa o seu talento, dependa de si, não fique na expectativa de emprego aqui, ali ou acolá. Se o emprego aparecer, ótimo, excelente. Mas se não aparecer, você vai fazer o seu emprego, você vai ser o seu próprio chefe. Deus chamou você para ser cabeça, não chamou você para ser cauda. Então use esse poder que Deus lhe deu, essa dádiva que Deus lhe deu, que se chama talento, e multiplique-o para que você seja abençoado. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. É verdade, o Clodomir falou certo. Essa palavra que afirma que nós recebemos a revelação do nome que está acima de todo nome, de todos os principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. Quando, por exemplo, uma pessoa tem uma doença, o médico diagnostica com um nome. Fulano, você tem câncer. Aí a pessoa fica apavorada. Porque o câncer, o nome do chamado câncer, faz apavorar qualquer pessoa. Só que o nome do Senhor Jesus está acima de todo e qualquer nome, acima de todo e qualquer poder. O câncer não está acima de Deus. O câncer não está acima do nome poderoso de Jesus. Então, é isso que ele está se referindo. Por exemplo, você está com um problema de desemprego, desempregado. Você recebeu aviso prévio. Aí você fica logo preocupado. Poxa, eu estou desempregado. Como é que eu vou arranjar outro emprego? Eu já tenho uma certa idade. Aí você fica com medo. Você fica apavorado. Você fica assustado. Por que você fica com medo, apavorado e assustado? Porque você fica em dúvida. Você fica com dúvida. Mas você pode ficar tranquilo, minha amiga, meu amigo ouvinte. Se você faz parte do time, dessa arca, que é a arca da aliança, a arca de Deus, você faz parte do time de Deus, que congrega com a fé
que busca os seus direitos, que cobra de Deus as suas promessas, que tem coragem de cobrar de Deus aquilo que ele prometeu, como é o caso da Igreja Universal, então você pode ter certeza que esse problema é zero, é nada diante daquilo que Deus já tem concedido para você. Essa é a realidade. Essa é a pura realidade. Quando vem um nome feio, quando vem um nome que apavora, que traz dúvida, que traz medos, que faz assombrar a pessoa, esse nome desgraçado está amarrado por causa do poder do nome que está acima de todo nome, que é o nome do Senhor Jesus. Essa semana, deste domingo até o outro domingo, dia 14, nós estaremos na fé do nome do Senhor Jesus, por tudo ou nada. Quem crê vai, quem não crê fica. Você crê? Não importa o que você é, o que você tem ou deixou de ter. Você crê? Tudo é possível para você. Inclusive, pisar nesse nome sujo, imundo, que se chama desemprego, miséria, doença, enfermidade, seja lá o que for. Você vai assumir o nome do Todo-Poderoso dentro de si, e esse desgraçado desse mal vai sumir da sua vida e você vai vencer sem ficar na dependência de quem quer que seja, sem ficar devendo favores a quem quer que seja. Você vai ser livre, porque essa é a nossa fé.